Meus irmãos, queria primeiramente quem puder abrir a Bíblia no livro de Mateus, seu capítulo 15. Mateus 15, versículo do 1 até o 3. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Queria falar um pouquinho sobre tradição e religião. E nesse momento aqui, nessa passagem, Jesus ele estava ensinando os discípulos, e Jesus, quando trouxe seus ensinamentos, ele incomodou muita gente, principalmente aqueles que eram os detentores da sabedoria divina, aqueles que diziam ser os praticantes, os exemplos da lei de Deus, da lei que Deus determinava. E esses mesmos também tinham um poder político muito forte, muito influente. E Jesus, naquela época, sendo o profeta, como eles assim o chamavam, que ensinava ao povo, ele não se dirigia a essa elite religiosa. Ele se dirigia apenas aos pecadores, às pessoas cuja aparência ninguém gostaria de ficar perto. E Jesus ele não ia nas sinagogas para falar com esses fariseus, escribas e detentores da lei. Então, por diversos momentos, eles questionavam a Jesus sobre qualquer prática que Jesus fazia, para poder dizer que, olha, Jesus, você está errando aí em relação à lei. E aí eles pegaram esse ponto para falar que os discípulos deles não faziam conforme os anciãos, praticavam de lavar as mãos antes de comer. Antes de Jesus responder, ele dá uma resposta muito dura sobre essa tradição, sobre as tradições, sobre a religião que essas pessoas praticavam e sobre aquilo que Deus queria que eles fizessem. No versículo 7 de Mateus 15, ele continua dizendo assim: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele chama esses inquisidores de hipócritas, dizendo que aquilo que eles estão questionando não tem nada a ver com conhecer a Deus, com andar com Deus. E ele fala que é sobre ele que o profeta Isaías disse lá no livro de Isaías, capítulo 29, ele falou assim: o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Jesus ele fala isso para os mestres da lei, os escribas e os fariseus, aqueles a quem a religião era a referência deles. E diz que eles são hipócritas, que no fundo o coração deles está longe de Deus. Nós aqui estamos num templo, numa igreja, e por muitas vezes a gente vê pessoas se dizerem religiosas, se dizerem conhecedoras de Deus, e será que eles estão praticando uma religião? Será que o coração deles está perto de Deus? Será que estão seguindo apenas preceitos humanos? Como é que a gente deve saber? A religião, ela tem uma máxima de querer moldar caráteres, moldar aparências. Você deve andar assim, você deve se vestir de tal forma.
E Deus, ele tinha determinado para o povo de Israel leis, como as pessoas deveriam se portar. Você não deve matar, você não deve roubar, você deve não honrar os seus pais, você não deve mentir. Mas fora a lei que Deus determinou, várias outras tradições humanas foram acrescentando a lei de Deus. E era isso que esses escribas e fariseus estavam questionando a Jesus. Não simplesmente a lei que Deus determinou, mas sim coisas que a tradição humana, conforme os costumes, diz. E 2000 anos depois, nós estamos aqui, ainda tem muita tradição humana que, em vez de nos conectar com Deus, a palavra religião significa religar-se com Deus. Em vez de nos conectar com Deus, muitas vezes a religião nos afasta de Deus, colocando tradições humanas à frente daquilo que Deus determinou. Eu vou dar alguns exemplos. Existem locais onde um homem não pode frequentar uma igreja se ele estiver usando uma bermuda. Está olhando para a aparência, e Deus não falou aquilo. Mas usar bermuda é ruim? Usar bermuda é bom? A questão não é essa. A questão que Deus estava falando é que, em vez de a gente olhar para o coração, as tradições humanas fazem com que a gente olhe para as pessoas, para a aparência das pessoas. E por diversas vezes Jesus alertou que nós não deveríamos olhar pela aparência. No Mateus capítulo 9 tem uma passagem que diz assim: e sucedeu que, estando eles em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar à mesa com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos, as pessoas que estão perfeitas, não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele foi questionado sobre a aparência das pessoas que estavam sentadas à mesa com ele. E ele teve novamente que dizer àqueles que ele chama de hipócrita aqui: não é pelo exterior que eu estou olhando, eu estou olhando para o coração. E o coração daqueles que precisam de Deus são esses, os pecadores. São para eles que eu vim. Jesus, ele questionou todos aqueles que praticavam a lei, porque ele falou, o profeta Isaías diz que eles praticavam a lei de cor, algo que eles aprenderam. Não, eu sei o que são os mandamentos, mas no coração não tinha sequer o mandamento de Deus. Um outro exemplo muito claro é na mensagem de que um jovem rico se aproxima de Jesus e fala: mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ele fala: ué, você não já sabe? Você não é judeu? Você não conhece as leis? Você tem que obedecer e seguir os mandamentos? E o jovem fala assim: então, isso eu faço desde criança. Quando eu li essa passagem, eu fiquei me perguntando: se ele obedece os mandamentos, todos os mandamentos desde criança, por que ele duvidava da salvação, da vida eterna? No fundo do coração daquele jovem, quando ele foi perguntar para Jesus, ele sabia que estava faltando alguma coisa. Porque quando Jesus ele fala dos mandamentos, olha, isso eu faço desde pequeno, mas o que mais falta? E Jesus fala: ainda falta uma coisa. Você tem que largar tudo aquilo que você coloca à frente de Deus e me seguir. Você tem que de fato crer que não é seguir os mandamentos que você diz que segue desde criança e de fato no seu coração me seguir. Então Jesus, na hora que ele muda essa concepção, muitos dos que praticavam a lei começaram a se questionar: ué, mas por quê? Se Deus foi quem nos deu a lei, e Deus realmente foi Ele que determinou aos homens como nós deveríamos agir. Porém a lei ela só tinha um único propósito: dizer para todo humano que é impossível você, com sua própria força, cumprir toda a lei. E ele deixou isso claro diversas vezes. Então, às vezes a gente acha que a lei são só os 10 mandamentos. Então, beleza.
nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu dou bom testemunho, meu pai e minha mãe, então logo eu sou um cumpridor da lei. Era assim como o judeu se apresentava para Deus, assim como ele se justificava para Deus. E quando Jesus ele fala aqui, olha, nenhum tio, nenhuma vírgula passará da lei de Deus. Você não pode dizer que você cumpre a lei e deixar passar um pontinho, porque se você não cumprir um pontinho da lei, você é condenado por toda a lei. Jesus ele esfregou isso na cara dos judeus, porque eles colocavam os 10 mandamentos na frente e diziam que os pecados principais eu jamais cometi, mas outros pecados, só que não convém falar. Jesus ele fala, olha, se você quer se justificar para Deus perante essa lei, não tem jeito, você não vai conseguir. E para deixar isso mais claro, de que a lei não iria ajudar, no Sermão do Monte, em Mateus 5, Jesus ele deixa a lei um pouquinho mais difícil ainda de cumprir. Ele fala, você disse que nunca matou? Mas se no seu coração você teve raiva do seu irmão e lhe desejou a morte, você então já cometeu assassinato. Você disse que você nunca adulterou? Então se você olhou para outra mulher com pensamento impuro, você já é adúltero. Quando Jesus coloca nesse nível o cumprimento da lei, ninguém pode se dizer que eu cumpri a lei perfeitamente. E ele falou isso com um único propósito. O objetivo não é que você, por suas próprias forças, tente cumprir a lei e tente ser perfeito. Jesus ele veio porque ele é o único que foi capaz de cumprir a lei. E a lei ela evidenciava o seguinte: a lei de Deus, ele falava, olha, por que nós temos que agir assim? Porque quem transgride a lei comete um pecado, e esse pecado ele é passível de morte. Então todos somos condenados à morte, porque não somos capazes de cumprir a lei. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sabendo disso, sabendo que nós jamais poderíamos ser capazes de cumprir a lei, capazes de cumprir sequer metade da lei, ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para dizer, olha, eis aqui um cordeiro, que através dele, ele vai cumprir a lei e vai pagar o preço por toda a humanidade. Então Jesus se sacrifica e ele morre para dizer, olha, o pecado que todos nós cometemos está pago através do sacrifício de Jesus. Então se alguém um dia vier cobrar, olha, eu não sou perfeito, e às vezes a gente se cobra muito disso. Eu erro muitas vezes, muitas coisas, em muitas áreas da minha vida. E Jesus o que ele fala é, venha até mim, porque se você estiver em mim, eu já morri por você. O seu pecado eu já paguei. O preço do seu pecado já foi pago lá na cruz. E por diversas vezes a gente vê que como os homens que tentaram por suas próprias forças cumprir a lei ou tentar ser perfeitos não conseguiram. E eu gosto muito do apóstolo Paulo quando os psicólogos podem dizer que ele teve vários transtornos bipolares. Paulo dizia que quando ele estava fraco ele estava forte, mas quando ele estava forte ele estava fraco. É bem difícil de entender Paulo quando ele fala sobre a relação dele com Deus. E quando ele fala sobre o bem, sobre praticar o bem e não praticar o mal, ele diz, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu imagino que nesse momento Paulo deve ter entrado em parafuso, porque ele começou a olhar a sua vida, mesmo depois de já ter tido um encontro real com Jesus, ele continuava praticando o mal, ele continuava pecando. Ele dizia, eu não quero pecar, mas eu continuo pecando. Eu sei que isso é ruim para mim, eu sei que isso não é o que Deus quer, mas o meu corpo continua pecando. Ele diz, os meus membros continuam ligados ao pecado. E o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Na hora que ele escreve isso, eu acho é também um desabafo de Paulo. Mas ele disse na sequência que ele agradece a Deus por Jesus. Porque toda vez que ele se esquece do seu próprio corpo e ele vai até Jesus, ele só sente o perdão de Deus.
ele só sente o sacrifício que Deus fez através de Jesus, para que ele não pudesse ser culpado pelo pecado, para que ele não pudesse ser imputado à morte por causa dos seus pecados. E apesar da gente ter durante a vida a religião que diz coisas como a gente deve fazer, Jesus ele traz a mesmo alerta para nós hoje. Quais são as práticas que nós fazemos, que são preceitos que eu aprendi de cor? Por que eu venho aos domingos de manhã para a igreja? Eu venho porque meus pais sempre vieram, sempre me trouxeram na igreja, então sempre vim, então sempre faço aqui, faço as mesmas coisas. Jesus ele fala, eu não quero sacrifício, eu não quero holocausto, eu quero coração. Eu quero que o coração esteja perto de Deus. No capítulo 8 do livro de Hebreus, quem puder abrir, Hebreus, no seu capítulo 8, versículo 10. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e ele será meu povo. E não se ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a promessa que Deus fez de reconciliação com o povo. Ele sabia que, apesar de muitos não cumprirem a lei, porque a lei era impossível de cumprir, ele disse que através de Jesus, ele firmaria uma nova aliança, um novo pacto, um novo compromisso. E o compromisso é que dentro do nosso coração, da nossa mente, ele vai impor e vai escrever as leis dele. Então não vai ser algo que, eu não sei por que eu faço, mas assim eu faço, mas é algo que está ligado ao nosso coração. Porque Deus vai fazer. Não é as pessoas, ao contrário do que a religião pensa. A religião diz o seguinte: você vai começar a vir para a igreja, você vai se batizar, você vai começar a ser perfeito, você vai deixar suas práticas que você fazia errada, você vai deixar de beber, você vai deixar de fumar, e quando você estiver perfeitinho, Deus vai começar a falar com você. Isso é o que a tradição humana diz. Hebreus ele diz que quem vai fazer essa aliança é Deus. Ele vai escrever nos nossos corações a mente dele, a vontade dele. Existe uma ação humana? Existe. A nossa ação de abrir o nosso coração, de permitir que Deus assim o faça. E é essa a expectativa que Deus tem, de que nós abrimos o nosso coração para que Ele possa escrever as leis, para que a gente possa entender qual é a real vontade dEle, para que então todos poderão dizer que conhecem a Deus. Então, se alguém fizer uma pergunta, você não vai precisar da Bíblia para dizer, você vai poder olhar na sua Bíblia e dizer: eu conheço a Deus, porque eu sei o que Ele faz comigo. Eu consigo olhar de manhã e ver o sol e agradecer a Deus por aquilo que eu estou vendo, né? A Bíblia fala que a natureza, ela louva, a criação, ela louva ao Senhor, ela louva ao Criador. Então, é muito mais profundo, é muito mais intrínseco do que o fato de seguir a lei. O mesmo livro, o profeta, ele disse que seguir a lei seria muito fácil você determinar qual é o caminho que você tem que seguir. E o fato de, basicamente, deixar uma liberdade depende da gente conectar o nosso coração a Deus. E aí eu digo que talvez seja até mais difícil do que cumprir a lei, porque o nosso coração tem outros desejos, né? A gente, no final desse culto, a gente desliga, a gente fecha a Bíblia e a gente volta para as nossas vidas. E Jesus ele fala o tempo todo para nós estarmos conectados com Ele, para que o nosso coração seja conectado com Ele. Ele fala para orar sem cessar. Como é que eu vou orar sem cessar? Eu preciso parar pelo menos para comer.
Essa oração sem cessar é conexão do nosso coração sempre em Deus. Não importa qual é a atividade, porque nós fazemos outras atividades. Jesus ele orava ao Pai dizendo assim: Pai, não peço para que os tires do mundo, mas que livrem do mal. Ele sabe que amanhã a gente vai ter que trabalhar, é segunda-feira, deve ter alguns boletos aí para pagar, e outras coisas que vão tirar a nossa atenção em relação a Deus. Mas o que Jesus quer é que o nosso coração esteja ligado assim. Porque se o nosso coração estiver ligado a Ele vai escrever as leis e a vontade dele no seu coração. E os seus pecados e a sua iniquidade, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Eu jamais me lembrarei. Jesus não está preocupado se você está cumprindo as leis e os mandamentos, mas Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com o seu coração não é quando você vem à igreja. Ele está preocupado com o seu coração no seu dia a dia, na maneira como você demonstra amor com as pessoas que estão ao seu lado. Isso para Deus é muito mais importante de qualquer religião, de qualquer dogma, de qualquer nome de igreja. E para isso depende do nosso dispor. Daniel, no seu capítulo 10, que foi a mensagem que a gente deu, ele passa por um momento muito triste. Ele mesmo diz, no capítulo 10 de Daniel, um jovem de Israel que estava dentro do governo da Babilônia, porque naquela época Israel estava dominada, e ele deveria servir ao rei da Babilônia, que não era um rei justo perante Deus. E Deus então mostra para ele uma visão sobre um conflito muito duro, e Daniel fica triste e quer conversar com Deus, e então ele começa a jejuar e a orar. E ele diz no capítulo 10 que por 3 semanas ele fica em silêncio, ele não fala com ninguém, ele não come, ele apenas ora. 3 semanas de jejum. 3 semanas de jejum em oração, com o coração entristecido, achando que preciso falar com Deus e Deus não está ouvindo a minha oração. Eu preciso me conectar com Deus e Deus não está perto de mim, porque ele não ouvia a resposta alguma. Mas o versículo 12 de Daniel 10 diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e ouvi por causa das tuas palavras. Essa é a resposta que Deus deu à oração. Então, Deus não perguntou para Daniel: olha, por causa das suas 3 semanas de oração e jejum fervoroso, eu estou aqui. E às vezes a gente acha que precisamos então fazer uma corrente e ficar de joelhos e orar ao Senhor e jejuar durante 3 semanas, para que Deus nos ouça e nos atenda. E Deus ele falou aqui para Daniel: não. Desde o primeiro momento em que a gente coloca o nosso coração de verdade e se humilha e aplica o coração em compreender perante a Deus, as nossas orações, as nossas palavras são ouvidas. E Ele vem em nossa causa. E Ele vem à causa da sua oração. E Ele vem à causa do seu problema. Porque Deus quer se conectar a isso. E se você tem algum receio, apresente a Jesus. Apresente o seu medo a Jesus, apresente o seu coração a Jesus. Ele não fala para você ser perfeito, Ele fala para você vir a Ele do jeito que Ele está. Ele fala para você vir a Ele sem intermediários. Ele fala para você vir a Ele, não é para você buscar um pastor, buscar um apóstolo, buscar um profeta, vir até Ele. E jamais cada um ensinará o seu próximo, porque todos conhecerão a Deus, porque as leis estejam no coração de cada um. Deus possa nos abençoar, que as leis e a vontade dele possam estar ligadas ao nosso coração.